E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu me chamo Mateus, sou servo de Jesus Cristo e vim te entregar essa mensagem do meu Senhor. Hoje eu quero tratar com vocês de um tema central aqui para o canal, que é o arrependimento. E em primeiro lugar eu queria tratar com vocês a respeito do que é o arrependimento. O arrependimento muitas vezes é definido como uma mudança de direção, uma mudança de pensamento. Mas tem uma coisa muito importante no arrependimento que eu não queria separar da definição dele. E essa coisa seria o perdão pelos pecados. Então eu tentei adequar essa definição de arrependimento, e ficou mais ou menos assim. O arrependimento é uma dívida de gratidão que nos leva a uma mudança de vida. Então só para explicar um pouco melhor essa definição. Se antes de conhecer Jesus eu vivi uma vida de pecados, mas então no momento que eu ouço a palavra, eu creio que Jesus pagou pelos meus pecados e me perdoou por todos eles, então por gratidão e por crer que esse sacrifício de Jesus é eficaz para me perdoar de todos esses pecados, eu passo a mudar o modo como eu vivo, de modo que eu me aproximo mais da vontade de Deus. Uma pessoa arrependida não só não segue pecando, como também passa a fazer o extremo oposto do pecado que ela cometia. Por exemplo, um ladrão, ele não só deixa de roubar, como ele também passa a fazer caridade, a trabalhar para ter mais recursos para fazer essa caridade. Esse é o caso de Zaqueu. E isso nos faz entender que o arrependimento não é só um sentimento, mas também se trata da nossa atitude. Eu posso, por exemplo, sentir raiva de alguém que fez mal para mim, mas por amor a Cristo e por amor àquela pessoa, eu não faço mal por ela. Pelo contrário, eu faço o bem. E isso demonstra arrependimento porque mostra que você entendeu o perdão que Cristo te ofereceu e que te ordenou a oferecer também às outras pessoas. E outro aspecto importante do arrependimento é que ele é um processo contínuo, que não termina ali no momento da conversão. Na verdade, o momento da conversão é apenas o início de uma obra que vai levar a sua vida inteira. E isso se deve ao fato de que temos muitos pecados, e por isso precisamos nos arrepender por cada um deles. Conforme a gente vai conhecendo o Senhor por meio da sua palavra, Ele vai provando os nossos pensamentos e os nossos caminhos, e Ele não deixa de nos levar ao arrependimento por cada um dos nossos maus caminhos anteriores. E isso é completamente natural, são as próprias situações do cotidiano que vão nos levando ao arrependimento. E isso não é nem um pouco confortável para ninguém, mas é necessário porque a gente serve a um Deus que é santo. Então, se a gente quer morar com Ele no céu, se a gente quer estar diante da presença de um Deus que é santo, a gente também precisa ser santificado. A palavra nos diz que a gente é purificado, ou então santificado, por meio do fogo. O fogo não é nem um pouco confortável, pelo contrário, ele arde, ele queima. Mas assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, a gente também precisa entrar naquela fornalha, e o nosso Deus vai entrar junto com a gente para que aquele fogo não nos faça mal algum. E muito pelo contrário, depois de passarmos pelo fogo das provações, nós saímos de lá muito mais fortes e purificados para viver uma nova vida em Cristo. Jó, em meio ao seu sofrimento, ora da seguinte forma: que é o homem para que lhe dês importância e atenção, para que o examines a cada manhã e o proves a cada instante. Nunca desviarás de mim o teu olhar, nunca me deixarás a sós nem por um instante. Olha como Jó está se sentindo cansado por estar sendo vigiado por Deus a todo instante. E isso mesmo sabendo que aquilo é uma graça que ele nem mesmo merecia, a atenção do Deus que criou todo o universo. Mas o mesmo acontece com a gente. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, e por ser santo, ele sempre mostra a coisa certa a se fazer, e a vontade de Deus para cada pensamento, para cada conversa, para cada atitude, para cada decisão que temos que tomar. Mas por causa da nossa natureza pecaminosa, que habita na nossa carne, a gente sempre está lutando contra isso. Na verdade, é a nossa carne quem luta contra a vontade do Espírito. Essa é a luta, a batalha que acontece na nossa mente, que é descrita por Paulo. E é isso que muitas vezes nos deixa cansados. Por isso é bom saber que a vida com Deus não é uma vida de facilidades, mas Deus é a recompensa daquele que obedece aos seus mandamentos. Quando a gente ouve a voz do Espírito e obedece aos mandamentos de Deus, a gente é recompensado com a liberdade que só os filhos de Deus podem ter. E antes de acabar o vídeo, eu gostaria de ressaltar uma coisa que é parecida com arrependimento, mas que não é a mesma coisa. Essa coisa é o remorso. E a diferença entre os dois está tanto na motivação quanto na atitude. Os dois sabem que pecaram e que não podem pagar pela sua dívida, mas o arrependido, sabendo que pecou, mas crendo que Jesus já pagou pela dívida dos seus pecados, passa a viver sob as ordens de Cristo,
a fim de retribuir todo o bem que foi feito a ele. Já aquele que tem remorso, por saber que não pode pagar aquela dívida, vai tentar correr para o mais longe que puder daquele que ele deve, ou seja, de Deus. Então nós temos que o arrependimento é gerado pela fé no sacrifício de Jesus Cristo, e ele gera em nós frutos de vida. Já o remorso, ele vem pela culpa, pela quebra da lei, e ele gera em nós a morte. E Jesus aborda esse tema lá em João 3, quando ele está conversando com Nicodemos. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal, odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Aqui nesse texto, aqueles que fogem da luz são como os que sentem remorso, porque eles tentam fugir da condenação de Deus. Já aqueles que buscam a luz, somos nós que nos arrependemos. Não porque somos santos ou porque temos cometido menos pecado do que os outros, mas sim porque cremos no sacrifício de Jesus e cremos na eficácia do sacrifício de Jesus para nos limpar e purificar de todo e qualquer pecado. E essas são as boas novas do Evangelho que Jesus nos manda pregar para toda criatura. Essa é a mensagem da cruz e também a mensagem do batismo para a remissão dos pecados que vem sendo pregado desde João Batista. Por isso, se a palavra de Deus te condenar em algum momento, não fuja do julgamento de Deus de maneira nenhuma. Busque a sua misericórdia através do sacrifício de Jesus. Creia que o sacrifício de Jesus já foi feito e já é suficiente para pagar pelos seus pecados. E que então você vai poder viver uma vida livre de toda essa condenação, de toda essa culpa que o inimigo tenta colocar na sua mente. Isso é tudo que eu tinha para falar por hoje. Agradeço muito a todos que assistiram esse vídeo, espero que tenha te edificado de alguma forma. Muito obrigado e fiquem com Deus.